Se o Flamengo passar, terá um grave problema. O Racing. Como assim o Racing? O Racing, meus amigos, ele é uma equipe cujo a torcida canta o jogo inteiro, mesmo tomando uma sapecada de 4-0, mas o Racing é um time com jogadores que lutam até o fim, que tem raça, tem determinação. E o Flamengo? O Flamengo é um time de raça, amor e paixão. É um time cuja torcida é a maior do mundo. É a torcida maior do Brasil, da América Latina. Então, quando eu vejo a mídia falar que o Racing é a torcida que mais canta, que mais reverbera dentro do estádio, e o Flamengo? Qual é a nossa força nisso tudo? Se a gente quiser, se a gente acreditar, a gente consegue. Claro que temos ainda o jogo contra o Estudiantes. Precisamos pensar no jogo contra o Estudiantes. Mas isso é uma suposição se passarmos. E todos, como todos nós flamenguistas, temos personalidade e além de personalidade temos uma confiança total. Saberemos que passaremos contra os Estudiantes e vamos passar, vamos acreditar. Neste vídeo reagiremos à volta do Jorginho, reagiremos também ao Mauro César falando sobre o time do Racing, porque ele passou contra o Vélez, parece que passaram com uma forma muito aguerrida, ganharam de 1-0, mas ganharam também na casa do Vélez. Então até que não precisaram lutar tanto, mas o Mauro, ele acrescenta e fala que o Racing é uma equipe que tem força, determinação, como eu falei anteriormente, é uma equipe que não para e luta o tempo inteiro, mas nós somos Flamengo. Agora para o jogo de amanhã, reagiremos também com a Dani Boaventura falando sobre as 5 curiosidades que tem o estádio do Estudiantes. O que esse estádio pode agravar em relação à partida do Flamengo, visto que é um estádio que a torcida ela fica muito perto do campo. E a pior notícia que tem, que chegou até há um pouco tempo, que vocês não estão sabendo talvez, é que o Bruno Henrique ele pode ser altamente prejudicado, por aquele caso que vocês sabem. Vamos para o vídeo que é o que mais interessa a vocês. Pessoal, eu tenho que deixar a imagem desse jeito para não dar problema de direitos autorais, apesar de eu estar fazendo um react, tá bom? Só para vocês entenderem. Aí depois eu acerto aqui para ficar legal, que o Mauro César vai aparecer ali, aí vai ficar tudo certinho, beleza? Esse jogo do Flamengo, que é amanhã. O Jorginho vai jogar, tudo indica, né? Porque, inclusive, já foi até disponibilizado em entrevista dele lá para a imprensa, feito pessoal da comunicação do Flamengo, falando do jogo. O Jorginho, tudo indica, vai jogar, né? Ele foi, digamos assim, guardado para ficar 100% ok e por isso não esteve em campo contra o Vasco, por exemplo, para poder jogar essa partida de amanhã, né? Aqui está frio, né? Agora 9 graus, há pouco, quando começou o programa, 8 graus. Na hora do jogo, a temperatura deverá ser em torno de 8, 9 graus, pelo menos é a previsão, né? Depois, a máxima hoje aqui, um dia de muito sol, deve ser em torno dos 15, 16, lá para 2 horas da tarde até umas 4 da tarde. Mas na hora do jogo vai estar muito frio. A torcida do Estudiantes se mobilizando para fazer um movimento ao redor do estádio desde cedo, desde 5, 6 da tarde, jogo 9h30 da noite. O estádio ele é um estádio novo, é um estádio inaugurado em 2019. O Estudiantes demoliu seu antigo estádio em 2007, fechou em 2005, acabou de demolir em 2007 e só conseguiu terminar em 2019. Depois veio a pandemia, ficou muito tempo fechado e até conversei com alguns colegas daqui, pesquisei bastante isso. Não houve nesse estádio, né, no estádio Uno, que é o estádio atual do Estudiantes de La Plata, nenhum problema que envolva o time adversário, nada grave, tá? Eu estou dizendo isso por conta do histórico, do que já aconteceu lá no passado, muitas confusões, a famosa Batalha de La Plata do Grêmio de 83. Nesse estádio até agora nada aconteceu, nada de grave, de jogador não ter condição, porque o estádio é inseguro. Não, nada disso aconteceu até hoje, o gramado é bom. Acho que o Flamengo vai ter uma condição boa de jogo dentro de uma atmosfera muito ruim para ele, é claro, né? Vai tentar mobilizar ao máximo a sua torcida Estudiante para fazer uma pressão. E o Racing ontem venceu do jeito do Racing, né? O goleiro Cambeses quase tomou ali um frango ali, uma defesa, não foi uma defesa fácil, mas deixou a bola escapar, salvou sobre a linha, ficou um pouquinho em cima da linha. Isso foi exaustivamente mostrado ontem. E fez o gol aí no final, faltando alguns minutos, para 7, 8 minutos para o final, fez o gol da vitória com o Solari e conseguiu a classificação. O Racing é um time assim, é um time que joga o campeonato de um jeito e o mata-mata, as copas de outro. É outro time. Não tem muito conteúdo tático. O Gustavo Costas é um técnico extremamente limitado nesse aspecto, mas os caras lutam até o fim, não se entregam de jeito nenhum. O jogador entra em campo
luta e chora no final, é uma emoção, canta a música da torcida. Ontem foi uma loucura, né, no cilindro, e justamente com essa integração. Se o Flamengo passar pelos Estudiantes, é a mesma situação, acho que pior nesse aspecto, no aspecto ambiente. Se o Flamengo não passar pelos Estudiantes, enfrentar o Racing no Maracanã e não fizer um placar um pouco mais folgado, vai ter dificuldade. É muito mais time, mas vai enfrentar um adversário que vai lutar até o final. Como o Estudiantes vai fazer também, mas o Racing tem nessa característica algo mais importante do que qualquer outra coisa. É um time chuta de qualquer lugar. Então, 20 e poucas finalizações por jogo nesses confrontos assim, como quando atua em casa, muito lateral na área, é um jogo rústico, é um jogo às vezes até um pouco tosco, mas que está funcionando. Repara, na jogada você percebe, prepara, ajeita, bate pro gol. Abriu espaço, bate pro gol. Muito diferente do que o Flamengo faz, por exemplo, né, que chuta só quando está nas condições adequadas de temperatura e pressão. Mas uma repercussão enorme, a principal notícia aqui direto, porque há 28 anos o Racing não chegava numa semifinal, chegou em 97, aliás, quando foi eliminado pelo Sporting Cristal, que fez a final com o Cruzeiro foi campeão. Muito bem. Ô Casão, você escreveu, né, sobre a classificação. A nossa chave com os Estudiantes e o Racing é uma chave muito complexa. Parece que ao mesmo tempo é fácil, mas não é fácil, porque a gente fala que a Argentina e o futebol argentino decaiu há um tempo já, alguns anos, mas esses times são muito tradicionais, é argentino, um time argentino é complicado de jogar contra. Então o Flamengo, nesses jogos, além de técnica, precisamos saber que a gente tem que ter raça, tem que ter muita vontade, determinação, correr em cada bola que tiver no nosso campo e no campo deles, pressionando o tempo todo. Todo mundo tem que estar sintonizado, porque se não tiver sintonizado vai ser complicado pra gente, hein? Vamos ver esse post com o canal Deu no Fla, referente a Dani Boaventura, falando sobre as 5 curiosidades, como mencionei pra vocês no começo desse vídeo, em relação ao estádio do Estudiantes. 5 curiosidades do Estádio Uno que você não sabia. A primeira delas é o gramado, igualzinho da Neoquímica Arena, híbrido com 90% de grama normal e 10% artificial. A segunda curiosidade tem a ver com a torcida visitante e como ela não é bem recebida por aqui. Olha esse cantinho atrás do escanteio. É exatamente aí, ó, na arquibancada removível, que vão ficar os 2.000 torcedores do Flamengo nessa quinta-feira, tá? Agora essa é a parte mais nobre do estádio. Aqui funciona um restaurante nos dias em que não tem jogos. Só que nos dias de jogos você pode comprar o seu assento. Aí você vem aqui dentro, ó, onde ficam as mesas, come, bebe um vinho nacional e na hora do jogo você sai por essa portinha e senta para assistir a partida de um lugar super privilegiado. As cadeirinhas aqui, ó. Essa estrutura sai e o campo fica na sua frente. Agora, alô, torcida do Flamengo. A quarta curiosidade tem a ver com o tempo de espera para ver o estádio pronto. Em 2005 ele foi fechado, era muito antigo, e só em 2019 é que foi reaberto desse jeitinho que você tá vendo aí nas imagens. E para fechar a localização, o Estádio Uno fica perto do bosque mais bonito de La Plata. Em dia de jogo o clima muda, claro, e aí, ó, a torcida do Flamengo vai entrar pela rua 57 para esse jogo. Então você que vem, já fica ligado. O estádio ele é muito próximo do campo, né? Isso vai ser um negócio assim. Os jogadores do Flamengo eles têm que estar muito concentrados nesse jogo, porque vai ser um jogo complicado contra esses Estudiantes aí. Não vai ser fácil. Só vai ser fácil se o Flamengo ganhar o jogo no primeiro tempo. O Flamengo ele tem que ganhar o jogo no primeiro tempo. Se ganhar o jogo no primeiro tempo, as coisas vão andar na moral. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, e a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou.
para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. E aí, rapaziada, o Jorginho reforçando o Flamengo vai ser uma coisa muito boa, cara. Eu tô imaginando o Jorginho com o Saul é coisa de outro mundo, faz uma diferença enorme, né? É impressionante. Agora, pessoal, a notícia mais triste, né, mais complexa, é a questão do Bruno Henrique e sobre... Parece que estão querendo aumentar a pena dele para 2 anos sem jogar. Porra, complicado, hein? Ô, gente, surgiu não, né? Uma notícia foi publicada agora há pouco que envolve Bruno Henrique e o Flamengo. Então, vou ler aqui para vocês que a Procuradoria do STJD entrou com recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos, naquele caso de manipulação de resultados, né? O atacante está liberado para atuar porque ele conseguiu um efeito suspensivo, a gente já tratou disso aqui no de primeira. Mas a alegação é que a pena do Bruno Henrique não foi proporcional, tampouco possui caráter dissuasivo. Muito pelo contrário, se mantida pelo Pleno, chegará a uma sensação de impunidade, o que possivelmente não desestimulará comportamentos futuros. Então, essa é a alegação, né, de que passou essa sensação de impunidade por ter sido uma pena branda e que, com isso, né, não faria com que as pessoas pensem melhor antes de agir dessa forma. Então, a Procuradoria pede para que o artigo 243 volte a ser apreciado pelo tribunal. E caso o STJD considere o Bruno Henrique culpado também neste artigo, ele pode ser suspenso do futebol por até 2 anos. O órgão enxerga que o camisa 27 teve benefício pessoal ao avisar o irmão Vander que tomaria o 3º cartão amarelo. Então tem um trecho longo aqui, essa notícia. Rapaziada, uma notícia complicada, tomara que isso não aconteça, né, tomara que ele consiga, sei lá, provar a inocência dele, por mais que eu acho que seja muito difícil, assim, não, inocência não, né, porque ele já foi, a pena já foi feita, mas que pelo menos ele não fique 2 anos sem jogar, e assim, Bruno Henrique também, ele não tá jogando muito bem não, né, rapaziada, pra não falar que ele tá péssimo, assim, ele tá terrível, né, o Bruno Henrique, mas eu desejo que ele, se ele realmente diz que é vítima, né, que ele consiga sair dessa situação aí, complicado. Depois disso daí, ele parou de jogar bola. Quem ficou até aqui, muito obrigado. Te desejo o melhor dia, a melhor noite. Tudo de bom pra você. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha e deixa o seu comentário. O que você acha? Se o Bruno Henrique ficar 2 anos aí sem jogar, se vai fazer muita falta. E se o Racing vai ser realmente um problema pra gente ou se o Flamengo vai destruir eles aqui no Maracanã. Beleza? Valeu e tamo junto.